O que uma melhor amiga é capaz de fazer? O caso de Michelle van de Velde. Às vezes, o desejo de experimentar algo novo, além das regras usuais, pode levar a sérias consequências. Algumas pessoas estão tão ansiosas para experimentar que se esquecem de pensar cuidadosamente sobre tudo. Infelizmente, tal imprudência pode levar a um resultado irreversível, como mostra esta história. Michelle van de Velde nasceu em 21 de julho de 1991 na cidade holandesa de Terneuzen. Ela cresceu junto com seu irmão mais novo em um camping que pertencia a seus pais. Quando Michelle ainda era muito jovem, seus pais se separaram, mas ela conseguiu manter uma relação calorosa com ambos. O destino testou Michelle desde os primeiros dias. Ela nasceu prematura e passou várias semanas sob observação médica, conectada a equipamentos especiais. Os pais estavam muito preocupados e extremamente felizes quando tudo deu certo. O talento artístico de Michelle se manifestou desde cedo. Ela se apaixonou por desenho e, com o tempo, alcançou sucessos impressionantes. Mais tarde, Michelle decidiu transformar seu hobby criativo em profissão. Com o sonho de se tornar designer, ela se matriculou na escola de moda em Amsterdã. A jovem sempre demonstrou sincera preocupação com seus familiares e amigos. Michelle não gostava de estar no centro das atenções e parecia um pouco reservada. Ela escolhia seu círculo de conhecidos com muito cuidado. Após sua formação em design e moda, Michelle se mudou para a pequena cidade de Oostburg, com cerca de 5.000 habitantes, não muito longe de Terneuzen. Esta mudança permitiu que ela ficasse mais perto de sua família. Além disso, a cidade era excelente para estabelecer seu próprio negócio. Aqui, Michelle abriu uma alfaiataria em uma localização favorável no centro da cidade. Os negócios na alfaiataria iam bem, o que deixava Michelle muito orgulhosa. Primeiro vieram os clientes normais. Depois, um grupo de teatro inteiro encomendou figurinos com ela. Ela abordava cada projeto com genuíno entusiasmo e encontrava alegria em seu ofício. Nessa época, Michelle começou a ver sua família com mais frequência. No caminho para a oficina, ela visitava regularmente sua avó e começava o dia com uma xícara de café juntas. Seu negócio estava florescendo e ela colocava toda a sua alma nele. A vida parecia estar se encaixando perfeitamente. Na primavera de 2020, uma nova loja abriu ao lado da oficina de Michelle. Na casa vizinha, uma recém-chegada da Bélgica abriu sua loja. A proprietária era Sandra, que havia comprado o prédio e o conectado com seu apartamento. Ela estabeleceu ali uma loja esotérica, onde vendia vários itens místicos, cartas de tarô, velas especiais e objetos similares. Sandra era casada com um homem chamado Felix, que criava 9 filhos de relacionamentos anteriores. O conhecimento com Michelle começou quando esta passou para ver a nova loja. Depois disso, as mulheres começaram a se encontrar frequentemente e se aproximar. Segundo Michelle, seu relacionamento se desenvolveu em uma amizade próxima. No entanto, seus parentes desconfiavam de Sandra desde o início e encontravam algo perturbador e incomum nela. Michelle explicava isso pelas características de personalidade e pelo trabalho especial de sua amiga. Mas os temores da família se provaram justificados. No final de 2020, surgiu um sério conflito entre as duas empresárias. Nessa época, a jovem havia contado pela primeira vez a seus familiares sobre a relação tensa com Sandra, embora sem detalhes. A família atribuiu isso às dificuldades causadas pelas restrições da corona, que haviam atingido duramente muitos empresários, especialmente aqueles que não vendiam itens de primeira necessidade. Em 15 de dezembro de 2020, Michelle van de Velde estava conversando ao telefone com sua mãe Miranda a caminho de sua alfaiataria.
Elas discutiam sobre as novas regulamentações rigorosas das autoridades que poderiam afetar significativamente a operação do ateliê. Em um momento, a mãe ouviu a porta da oficina se abrir. Depois, a conexão caiu. Miranda pensou que ou havia problemas com o sinal ou sua filha tinha encontrado alguém e decidido encerrar a conversa. Para não atrapalhar o trabalho de sua filha, ela não ligou de volta. Como se descobriu mais tarde, esta foi sua última conversa. Ao longo do dia, os familiares tentaram contatar Shelley, mas sem sucesso. Em vez das conversas habituais, ela começou a responder apenas com mensagens de texto. No início, isso parecia apenas estranho para a comunicativa Shelley, que preferia ligações a escrever. Mas logo Miranda notou que o estilo de escrita nas mensagens não correspondia de forma alguma ao estilo de sua filha. A mãe preocupada decidiu verificar tudo pessoalmente e foi ao apartamento de sua filha no final da tarde, quando Shelley normalmente voltava da oficina. No apartamento, ela encontrou apenas um gato faminto, o que não era nada característico de sua filha. Shelley nunca deixava seu animal de estimação sem supervisão. Ela sempre corria do trabalho para casa para cuidar de seu amado pet. Não foi possível contatar Shelley. No apartamento estavam todas as suas coisas e documentos, mas nenhum telefone. Do apartamento de sua filha, a mãe ligou para seu filho e contou sobre as mensagens estranhas e a ausência incomum de sua irmã. Então a mulher visitou sua mãe, a avó de Shelley, que morava a 10 minutos da oficina. Mas lá também não havia novidades. A avó não tinha visto sua neta o dia todo. Como era terça-feira, um dia útil, a mãe foi até a oficina esperando encontrar Shelley trabalhando. Mas o local estava vazio. Depois de verificar todos os lugares possíveis, Miranda decidiu visitar as amigas de sua filha que moravam nas proximidades. Para sua surpresa, descobriu que Shelley também não havia ligado para elas. Em vez disso, ela havia enviado mensagens de texto. A mulher ficou perplexa ao descobrir que eram idênticas às que ela mesma havia recebido. As mensagens pareciam impessoais e vagas. Nelas, Shelley escrevia sobre a necessidade de ficar sozinha, que precisava de tempo para se encontrar. Ela informava que estava indo embora, sem especificar para onde. Este comportamento não correspondia de maneira alguma ao caráter de Shelley. Ela tinha muitas responsabilidades: o gato, a família, o trabalho. Ela nunca havia mostrado sinais de inquietação emocional e não podia simplesmente desaparecer assim tão repentinamente. A mãe tentou novamente contatar sua filha. Ela enviou uma mensagem para Shelley e recebeu uma resposta. Quando Miranda decidiu ligar imediatamente para falar, encontrou algo estranho. A primeira chamada foi interrompida e as seguintes foram automaticamente redirecionadas para a caixa postal. Isso causou grande preocupação nela. Inesperadamente, um certo Felix ligou para a mãe de Shelley e fez uma confissão surpreendente. Revelou-se que ele tinha um relacionamento secreto com sua filha. Para a mãe, foi um choque, pois ninguém havia sequer suspeitado de uma conexão entre Shelley e o homem casado. Félix, marido de Sandra, era visto por todos apenas como um conhecido, embora, segundo ele, os dois já se encontrassem há vários meses. Félix compartilhou sua preocupação. Ele também recebia mensagens estranhas em vez das ligações habituais, assim como outros próximos. Com um mau pressentimento, ele esperava descobrir algo com a mãe de Shelley, mas ela também não sabia de nada. Quando o irmão de Shelley chegou à casa dela, eles verificaram com a mãe suas contas de mídia social. Eles examinaram cuidadosamente as mensagens e contatos recentes, esperando descobrir algo incomum, possivelmente um encontro ou mensagens suspeitas, mas a rápida análise não revelou nada. Depois de um dia inteiro de busca independente, a família recorreu à polícia. Lá, explicaram a Miranda e seu filho que Shelley, sendo maior de idade, tinha o direito de ir a qualquer lugar sem dar satisfações.
Os policiais não viram base para iniciar uma busca, já que não havia sinais óbvios de emergência. Após vasculhar a casa e a oficina de Ishelle, os familiares não encontraram nada em comum. Ninguém havia notado vigilância, e a vizinhança não tinha visto nada suspeito. O irmão, no entanto, estava convencido. As mensagens que vinham do telefone de sua irmã foram escritas por outra pessoa. Ela não respondia às ligações, o que causava grande preocupação. Todas as tentativas de convencer a polícia da seriedade da situação foram em vão. Então, a família decidiu agir independentemente. Os parentes dirigiram pela cidade e verificaram todos os lugares possíveis onde Ishelle poderia estar. Eles distribuíram folhetos informativos e conversaram com moradores esperando encontrar uma pista. Mas a busca permaneceu sem sucesso. A família foi novamente à delegacia e enfatizou as circunstâncias estranhas do desaparecimento. Aparentemente, conseguiram convencer a polícia de que o telefone da desaparecida estava sendo usado por uma pessoa estranha. Embora as autoridades prometessem iniciar investigações, nenhuma medida concreta foi tomada. Eles continuavam achando que não havia motivo para preocupação e que a jovem logo apareceria. Em 1º de janeiro de 2021, os familiares da Ishelle, de 29 anos, recorreram ao público através das redes sociais, tentando envolver o máximo possível de pessoas na busca. Entre os ajudantes estava Sandra, cujo negócio ficava perto da oficina de Ishelle. Ela participou ativamente da busca e divulgou informações na internet para encontrar possíveis testemunhas. No início, os familiares de Ishelle não conheciam os detalhes dos desentendimentos entre as mulheres. Sandra evitava esse assunto, especialmente quando se tratava das possíveis relações de seu marido Félix com outras pessoas. O homem estava visivelmente perturbado com a situação. Em conversa com os familiares da desaparecida, ele compartilhou a história sobre o relacionamento complicado entre ele, Ishelle e Sandra. Esta informação imediatamente chamou a atenção dos parentes. Eles esperavam que essas informações fizessem as autoridades policiais mostrarem maior interesse no caso. Mãe e irmão decidiram visitar Sandra em sua loja para uma conversa séria. Ela jurou não saber nada sobre o paradeiro de Ishelle. Após alguma persuasão, Sandra permitiu uma busca na loja. Os parentes examinaram cada canto cuidadosamente, esperando encontrar algo que pertencesse a Ishelle. Eles estavam particularmente interessados em seu telefone celular. Em um dos armários, o irmão notou um dispositivo similar, mas sua propriedade não pôde ser determinada com precisão. Ao tentar ligar, descobriu-se que o cartão havia sido trocado. Quando Sandra notou o interesse deles na descoberta, pediu que saíssem da loja. Este comportamento levantou suspeitas. A proprietária da loja obviamente estava escondendo algo. Os parentes correram para a polícia com isso, e desta vez os investigadores prestaram especial atenção à informação. As investigações se intensificaram. Condutores com cães de serviço foram trazidos para a busca. Primeiro, examinaram a oficina de Ishelle. Então os animais mostraram interesse especial pela loja esotérica de Sandra. A busca então se moveu para o calçadão à beira-mar, onde Ishelle costumava passar tempo. Os cães puxavam persistentemente em direção à água. Foi decidido continuar a busca com um barco e equipamento especial para examinar o fundo. Os trabalhos de busca duraram o dia todo, mas mesmo à noite não havia resultados, embora os cães farejadores mostrassem interesse especial pela água e frequentemente entrassem nela. Isso fortaleceu a suspeita de que pistas importantes poderiam estar debaixo d'água. No dia seguinte, um grupo de mergulhadores foi trazido para examinar o fundo. Após exame minucioso, os especialistas concluíram que a água era muito rasa e nada significativo poderia ser encontrado lá. Eles explicaram a reação dos cães como possíveis odores residuais e sugeriram que, se algo estivesse ali, seria necessário procurar mais adiante pelo canal.
Considerando a altura de Ishelle de quase 180 centímetros, teria sido difícil esconder quaisquer vestígios em tal lugar. Não encontrando pistas, os investigadores ampliaram a área de busca. Inesperadamente, um representante das autoridades policiais visitou a família Van de Velde com notícias surpreendentes sobre Ishelle. Segundo suas palavras, a jovem havia sido detida em uma festa rave e levada à delegacia. Supostamente, ela estava em estado confuso e mostrava comportamento agressivo. Os familiares duvidavam que Ishelle, de 29 anos, pudesse se comportar assim, mas decidiram verificar essa informação. Surgiu a esperança de que a desaparecida estivesse viva e bem, tendo apenas se envolvido em uma situação desagradável. Mas logo se descobriu que havia um erro. Era uma jovem completamente diferente. Após este mal-entendido, as autoridades proibiram a família de conduzir investigações próprias e anunciaram o início de uma busca oficial abrangente. Ishelle Van de Velde foi oficialmente incluída na lista de pessoas desaparecidas. Até 9 de fevereiro de 2021, Ishelle não havia aparecido por quase 2 meses. As autoridades começaram a examinar minuciosamente sua oficina e depois expandiram a área de busca. Ao fazer isso, levaram a sério as suspeitas da família Van de Velde em relação a Sandra. Ela atraiu a atenção especial das investigações devido ao seu comportamento incomum e possíveis motivos para ações ilegais. Os oficiais decidiram verificar sua loja e seu apartamento. Na noite do mesmo dia, Sandra foi convidada para uma conversa na delegacia. Na conversa com os investigadores, logo surgiram inconsistências em sua história. Segundo Sandra, ela se encontrou com Ishelle em 14 de dezembro, um dia antes de seu desaparecimento, e no dia 15 ela não veio à loja. No entanto, encontraram no telefone de Sandra uma gravação de vídeo feita exatamente em 15 de dezembro. Na gravação, eram visíveis a mão e o telefone de Ishelle digitando a senha. Isso contradizia claramente a declaração de Sandra. Os investigadores suspeitaram que o vídeo havia sido gravado intencionalmente. Aparentemente, Sandra havia gravado secretamente como a tela foi desbloqueada. Isso indicava que ela tinha acesso ao telefone de Ishelle e podia enviar mensagens estranhas para seus familiares. Devido à mentira descoberta, a polícia prendeu a suspeita. Durante a busca minuciosa na loja de Sandra, os especialistas descobriram uma mancha suspeita no tapete. O espaço da loja estava conectado ao seu apartamento. Durante a busca, encontraram vestígios similares, especialmente muitos no banheiro. Os policiais também encontraram o telefone, o mesmo que pareceu estranho ao irmão de Ishelle. O dispositivo pertencia claramente à desaparecida. Para a família Van de Velde, a notícia mais difícil foi que a busca por pessoa desaparecida foi transformada em outro tipo de investigação. Durante a investigação da casa e da loja de Sandra, os especialistas encontraram muitos vestígios que indicavam a presença da desaparecida. Os resultados da investigação levaram os investigadores a suspeitar que Ishelle não seria encontrada viva. Paralelamente, as conversas com a suspeita continuaram. Os investigadores tentaram esclarecer as circunstâncias do desaparecimento da vizinha. No entanto, Sandra se recusou a depor, apesar de todas as evidências disponíveis. As investigações continuaram. Os investigadores examinaram novamente a loja, realizaram buscas e conversaram com os moradores. Gradualmente, evidências contra a principal suspeita foram se acumulando, embora a maioria delas fosse indireta. Tudo indicava seu envolvimento no desaparecimento de Ishelle. Quando a pressão das evidências ficou muito grande, Sandra tentou culpar seu marido Felix. As autoridades conversaram com ele. O homem pôde provar rapidamente sua inocência, mas compartilhou observações importantes sobre o comportamento de sua esposa. Segundo seu depoimento,
Seu filho mais velho ajudou a mãe algumas semanas antes da prisão de Sandra com uma carga incomumente pesada, que estava embrulhada em várias camadas de sacos de lixo. Ele se lembrou do cheiro desagradável deste pacote. Os investigadores precisavam encontrar evidências importantes. Em sua opinião, o conteúdo deste pacote poderia estar relacionado ao desaparecimento. As autoridades intensificaram a operação de busca. A busca continuou até 16 de fevereiro. Neste dia, a família Van de Velde foi informada sobre uma descoberta no canal que poderia estar relacionada ao seu caso. Todas as evidências encontradas foram enviadas ao laboratório para exame minucioso. Os especialistas rapidamente estabeleceram uma provável conexão com o desaparecimento de Ishelle, embora fossem necessárias mais investigações para conclusões definitivas. Surgiram dúvidas entre os investigadores sobre a versão principal. Parecia improvável que a pequena Sandra pudesse lidar com Ishelle, considerando as diferentes condições físicas. Ishelle era significativamente maior, cerca de 180 centímetros e de constituição robusta, cerca de 80 quilos. Enquanto Sandra era pequena, apenas 155 centímetros e pesava cerca de 50 quilos. No entanto, a polícia continuou trabalhando nesta versão. Eles solicitaram os dados do GPS do carro de Sandra. As informações obtidas confirmaram sua presença no canal na época em que, segundo Félix, ela carregava um peso pesado. O filho de Sandra também fez declarações importantes. Ele relatou sobre um estranho pacote volumoso que estava envolto em plástico preto e emitia um cheiro desagradável. Estas informações reforçaram as suspeitas dos investigadores. Evidências importantes foram encontradas no canal entre duas cidades, em uma câmara de comporta perto da fronteira belga. Os investigadores precisavam continuar a busca para obter um quadro completo do incidente. As circunstâncias exatas do ocorrido permaneceram inicialmente incertas. A operação de busca continuou com o uso de cães farejadores. Os especialistas suspeitavam que poderiam haver evidências importantes no canal. Os animais mostravam atividade especial neste local e constantemente se dirigiam para a água. Graças ao olfato aguçado dos cães, a busca trouxe resultados. Em poucos dias, todas as evidências necessárias relacionadas ao caso Ishelle Van de Velde puderam ser encontradas. A família agora aguardava os resultados da investigação para poder realizar a cerimônia de despedida. Para os familiares, estes eventos foram uma provação severa. O irmão de Ishelle sofreu um grave choque emocional e passou 9 meses em uma clínica de reabilitação. Tudo aconteceu durante a quarentena e na expectativa do processo, o que tornou a situação ainda mais difícil. As investigações revelaram que Ishelle permaneceu na loja de Sandra por algum tempo após o incidente. Mais tarde, Sandra decidiu eliminar os vestígios em seu apartamento quando ninguém estava lá. A principal suspeita inicialmente negou qualquer envolvimento. Suas declarações eram contraditórias e mudaram várias vezes. No início, os investigadores seguiram diferentes teorias. Sandra contou que Ishelle chegou ao trabalho no início da manhã de 15 de dezembro. Ela imediatamente procurou a vizinha para discutir a situação com Félix. Sandra alegou que Ishelle estava tentando destruir sua família. Segundo suas palavras, a conversa evoluiu para um conflito. Durante a discussão, Ishelle supostamente bateu acidentalmente no radiador da cozinha. Sandra insistiu que entrou em pânico e decidiu esconder o ocorrido. Com medo das consequências, mais tarde ela removeu tudo da cidade. No entanto, os investigadores duvidaram da credibilidade desta versão. Os investigadores concluíram que o ocorrido foi cuidadosamente planejado e que sentimentos românticos foram a causa. Em particular, Sandra havia obtido antecipadamente o código do telefone de sua conhecida para usá-lo posteriormente para enviar mensagens. Ela até havia gravado um vídeo deste momento,
que mais tarde se tornou uma evidência importante. Posteriormente, vizinhos relataram ter ouvido sons estranhos e choro feminino vindos da loja de Sandra. Agora ficou claro que eles possivelmente foram testemunhas dos últimos minutos de Ishelle. A preparação para o julgamento levou um tempo considerável e as audiências foram adiadas para novembro de 2022. O julgamento durou 2 dias. Sandra respondia às perguntas com insegurança. Frequentemente ficava em silêncio ou dizia não saber nada. Durante as investigações, ela mudou seus depoimentos 3 vezes e contou uma história completamente diferente a cada vez. Finalmente, ela decidiu compartilhar o que chamou de verdade. Sandra confessou seu envolvimento no desaparecimento de Ishelle, mas insistiu que foi um acidente. Como suspeitado pelos investigadores, a razão foi um conflito por causa de Félix. Os familiares sabiam de seus sentimentos, que surgiram muito antes do incidente, mas não suspeitavam do caso com o homem casado e quais seriam as consequências. Ishelle era uma pessoa reservada e relutante em compartilhar detalhes de sua vida privada. Era óbvio que algo a perturbava, mas ela preferia resolver seus problemas sozinha. Segundo Sandra, elas logo se deram bem, e Ishelle se tornou parte de seu círculo de amigos. Com o tempo, desenvolveu-se uma conexão especial entre Ishelle e Félix, o marido de Sandra. Quando Sandra descobriu sobre seu relacionamento, ficou furiosa. Ela insistiu que esse relacionamento precisava acabar. Em 15 de dezembro, Ishelle decidiu discutir a situação novamente com Félix. A conversa não saiu conforme o planejado desde o início. Segundo Sandra, houve uma pequena altercação. Ishelle a empurrou, fazendo Sandra cair. Em um acesso de raiva, ela se levantou e empurrou Ishelle, que, segundo sua versão, caiu infelizmente perto do radiador. Enquanto o início da história soava credível, a última parte sobre o acidente levantou dúvidas entre os investigadores. A versão da acusação assumiu um curso diferente dos eventos envolvendo um objeto. Além disso, esta era a 4ª versão dos eventos de Sandra, o que prejudicou sua credibilidade. A defesa tentou enfatizar que Sandra era fisicamente mais fraca que Ishelle e não poderia ter prevalecido em um confronto. No entanto, a falta de evidências importantes dificultou a verificação dessas alegações. No julgamento, uma testemunha importante que havia visitado a oficina de Ishelle em 15 de dezembro prestou depoimento. Para surpresa da cliente, Sandra apareceu no lugar da funcionária principal. Ela entregou o item encomendado à cliente. Neste momento, a mulher ouviu sons estranhos vindos da direção do provador. Isso chamou sua atenção. Sandra se desculpou, saiu brevemente, e quando voltou, não havia mais sons estranhos. Ainda mais incomum, no entanto, foi que Sandra de repente começou a compartilhar pensamentos estranhos com a cliente desconhecida. Ela começou repentinamente a falar sobre estar pensando em prisão, pois temia suas ações em relação a outras pessoas. Esta declaração soou tão inadequada que a visitante simplesmente a ignorou e saiu da loja. Mais tarde, uma gravação em vídeo da mão de Ishelle se tornou uma evidência importante para a investigação. Descobriu-se que Sandra havia gravado este vídeo secretamente para obter acesso ao telefone. Os investigadores concluíram que o incidente foi planejado com antecedência. Havia razões para acreditar que Ishelle foi mantida contra sua vontade por algum tempo. Os vestígios encontrados indicavam que seus movimentos foram restringidos, possivelmente usando uma cadeira. O estado das evidências não permitiu uma reconstrução completa de todos os detalhes do incidente. Os especialistas descobriram sinais de que técnicas de estrangulamento foram usadas em Ishelle. Na opinião dos investigadores, Sandra executou seu plano assim, embora Ishelle ainda mostrasse sinais de vida após a lesão na cabeça. Sandra, uma mulher de meia idade,
foi considerada culpada do incidente em primeiro grau. Ela foi condenada a 18 anos de prisão. Adicionalmente, ela deve pagar 200 mil euros como compensação à família de Ishel. No entanto, a acusada imediatamente expressou sua insatisfação com a sentença judicial e anunciou que apelaria ao Supremo Tribunal. Esta notícia perturbou muito os familiares de Ishel, já que eles podem ter que encontrar a acusada novamente no tribunal. O irmão de Ishel decidiu agradecer de uma maneira especial as pessoas que ajudaram na busca por sua irmã. Ele adotou um cão farejador e planeja treiná-lo para operações de busca.